No último vídeo eu falei sobre os motivos pelos quais o meu filho, que está aqui do lado, né, porque ele não vai fazer medicina, né, e não que eu proíba ele de fazer medicina ou de ser médico se ele quiser, né, mas os motivos pelos quais eu não vou direcionar ele para a carreira médica, né, e aí surgiu um comentário. E esse comentário foi um comentário que foi interessante, né? E ele me deu o substrato para fazer esse outro vídeo aqui. E esse comentário dizia assim, cara, a triste realidade é que você não gosta de ser médico, né? E eu até achei que o outro vídeo já estava suficientemente claro, mas talvez não, cara. E eu vou dividir esse vídeo agora sobre esse você não gosta de ser médico, né? E até agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é até bem didático, né? Para falar sobre as perspectivas da nossa profissão, da medicina, né? Para você que está entrando ou para você que já está na medicina. E eu até agradeço essa oportunidade de quem fez esse comentário, né? Eu sei que não foi por nada de maldade, e isso aqui de forma alguma é uma resposta atravessada de querer dar liçãozinha de moral. Mas eu vou dividir em 3 partes, né? A primeira parte sobre mim, a segunda parte sobre você e a terceira parte sobre o futuro, sobre o meu futuro, sobre o seu futuro, o futuro dele também, o futuro da medicina em si. Mas, primeira parte, sobre mim. Cara, já sem fazer nenhum suspense, né? É verdade que eu não gosto de ser médico? É muita verdade isso. Eu não gosto de ser médico. Na verdade, eu adoro ser médico. Eu adoro o que a medicina me deu em troca, né? E se eu não gostasse de ser médico, cara, eu seria um cara extremamente ingrato, porque... Cara, pode ser que eu não tenha lá grandes coisas, né? Mas se oferecessem pra mim lá com 18 anos, o carro que eu tenho hoje não é lá um grande carro. Mas se me oferecessem, se dissessem pra mim que eu ia ter um carro, eu ia pensar que eu ia ter um Gol, ia estar super satisfeito pensando lá naquele Gol, acho que era geração 3, alguma coisa assim, né? E se me dissessem que eu ia morar onde eu quero morar, eu nunca tive casa própria, mas eu sempre morei em lugares que eu gosto muito de morar, seja quando eu morei em apartamento ou depois quando eu morei em casa. Eu sempre morei em lugares que eu gosto bastante. Eu sempre ganhei muito mais do que a grande maioria dos brasileiros, né? Então, financeiramente, eu tenho um retorno muito maior até do que antes de fazer vestibular, o que eu pensava, né? Eu nem imaginava que eu ia passar no vestibular, nem imaginava que eu ia ser médico e tal. Eu também não imaginava que eu ia ter meu próprio consultório, né? E o consultório, ele é um pacote que me dá um negócio muito bom, que é autonomia, né? Eu consigo fazer meu horário, eu consigo, de repente, ser alguém que as pessoas conhecem lá naquele mercado, e tenho independência de chegar na hora que eu quero, tenho independência de fazer meus horários, meus feriados, né? De repente, se esse rapazinho aqui adoecer, eu posso simplesmente dizer assim, não, hoje eu não vou levar ele lá no pediatra ou no hospital, né? Então, são coisas que a medicina me proporcionou, né? E aí eu seria um baita do ingrato se eu não gostasse muito dessa vida que a medicina me deu. Mas ainda tem 2 coisas que são muito mais intangíveis, que são muito ainda maiores do que essas coisas que são aí, convenhamos, financeiras, né? São coisas mais de retorno, mais assim, monetário em si, né? São coisas mais profissionais. Mas tem outras 2 coisas que a medicina me deu, e uma delas está gritando ali atrás, ó. A família que eu tenho hoje foi graças à medicina, né? Se eu não tivesse entrado lá na faculdade, eu não teria conhecido minha esposa e não teria tido os 2 filhos que eu tenho hoje. Então, talvez não, a coisa mais preciosa que a medicina me deu, na verdade, foi minha família. E a segunda coisa que a medicina me deu, que assim, não tem preço, foi isso aqui, ó. Eu falo sempre que um médico, ele é o melhor médico dele mesmo, né? E se eu não tivesse entrado na faculdade de medicina, com 22 anos, eu não ia ter provavelmente descoberto que eu tinha um câncer aqui no pescoço, né? Tudo bem, não é o pior câncer, não é um câncer assim que tem um prognóstico ruim, eu não tenho uma história tão triste para contar, mas cara, com 22 anos, isso é uma frase que eu falo sempre, ninguém consegue ver na mesma folha de papel o seu nome e o nome carcinoma e ficar igual, e sair intacto disso, né? E com 22 anos eu tive essa experiência, e foi um diagnóstico muito precoce, muito em parte pelo fato de que eu estava lá na faculdade de medicina. Se eu não fizesse medicina, provavelmente eu não teria chegado a esse diagnóstico, eu não ia saber
que eu tinha alguma coisa para cuidar, tá? Então, essas são as coisas sobre mim que a medicina me deu. Essas duas aqui principalmente. Fala, turma, agora a gente vai para a parte 2 aqui do vídeo, né? E eu peço desculpa por não estar olhando aqui para a câmera, porque eu vou estar de olho aqui na estrada, né? Segunda-feira eu tô pegando o caminho para o trabalho, né? E se na primeira parte eu falei um pouquinho sobre mim, né? Agora eu vou falar sobre você, ou mais especificamente sobre será que você se sentiria feliz como médico? Você gostaria de ser médico? Ou também vale para qualquer carreira, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre expectativas, né? E as expectativas versus a realidade que você encontra, né? Mas antes eu queria contar uma historinha aí de um colega que hoje é neurocirurgião, mas ele gostava de contar piadas infames na época da faculdade, né? E ele contou essa, que era sobre quando o Ayrton Senna morreu e chegou lá no céu, né? E aí ele encontrou o São Pedro, e São Pedro estava lá na porta lá do céu, né? E São Pedro olhou para o Ayrton Senna e disse: poxa, Ayrton Senna, você aqui? Ele disse: sou eu mesmo, São Pedro, eu posso ou não posso entrar no céu? Aí o São Pedro, antes de responder, disse assim: mas você é o Ayrton Senna, tricampeão do mundo mesmo? Ele disse: sou, São Pedro, sou eu, posso ou não posso entrar no céu? Ele disse: pô, mas o Ayrton Senna, que tinha casa em Angra dos Reis, casa em Estoril, em Portugal, e dirigia os melhores carros, e cara, sou eu, mas posso ou não posso entrar? O Ayrton Senna que namorou a Xuxa, né? E naquela época isso era muita coisa, né? E também namorava a Adriane Galisteu e tal. Ele: sou São Pedro, vou ou não vou poder entrar, né? E aí o São Pedro disse: cara, olha, entrar você pode, não sei se você vai gostar, né? Uma piadinha um tanto infame aí, principalmente para alguém que é cristão, mas ilustra um pouquinho sobre expectativas, né? Eu não sei se você saca quem é o Ayrton Senna, ou quem ele representou, acho que não é bem a palavra não. O Ayrton Senna, ele conseguiu transcender e ser atemporal, mas enfim, se você não conheceu o Ayrton Senna, cara, eu só posso lamentar por você. Da minha geração ainda pegou as manhãs de domingo do Senna, mas isso ilustra um pouquinho as expectativas versus realidade, né? E se você for ver nas coisas que eu falei antes, né, excetuando aí as duas últimas que eu falei, que são coisas muito peculiares minhas, né? Então, tirando essas duas da questão da minha família, que acabei constituindo devido à faculdade de medicina, e meu infortúnio de ter uma doença que a medicina, de certa forma, fazer medicina me ajudou a diagnosticar essa doença mais cedo, mas todas as outras, elas têm a ver com uma realidade que veio melhor do que a expectativa que eu tinha, né? Então, é por isso talvez que hoje eu me sinta tão feliz e satisfeito na carreira que eu tenho, né? Mas a grande questão é: será que essa relação vai ser positiva? Isso é uma conta simples, né? O mundo que você tem menos a sua expectativa é o que vai determinar se você vai estar satisfeito ou não vai estar satisfeito. E aí, cara, eu não posso deixar de ver que a medicina, o mercado médico, ele sofreu profundas transformações, né? E a realidade, ela tá pior, né? Então nessa conta aí você vai ter que subtrair muito da realidade agora, que vai vir cada vez mais, né? E aí agora eu vou falar uma coisa que não é tão óbvia, né? Uma primeira coisa é muito óbvia, né? A gente sabe que a medicina tá piorando, né? A medicina não é mais a mesma coisa que era, e isso não é uma opinião, isso é um fato. Mas tem uma outra coisa que é uma opinião, e é uma opinião que você não está acostumado a ouvir muito. E é uma opinião de que hoje em dia se exige mais dos médicos de hoje do que dos médicos de antigamente, né? Geralmente você deve estar acostumado a ouvir justamente o contrário, principalmente do pessoal da geração anterior, os baby boomers, né? A geração Y, geração X, sempre olha aí, torcendo o nariz aí pros millennials. Esse pessoal novo aí, eles não querem nada, tal. Já vi chefe de residência que tava resmungando, dizendo assim: hoje em dia parece que eles é que entrevistam a gente para saber se a residência não vai ser ofensiva aos valores deles, né? E cara, eu tenho uma visão bem diferente disso. Eu acho que o mundo é cada vez mais dos millennials, e a gente é que tem que se adaptar ao mundo deles, né? Você é a exceção. Você pode até não gostar dos caras, né? Mas você vai precisar conversar com eles, ou fazer negócio, ou conversar com o dinheiro deles. Então você tem que se adequar aos novos tempos, à nova realidade, né? E a minha visão é justamente o contrário. Eu acho que o pessoal que é novato, que entra na medicina, eles vão ter que colocar muito mais coisa lá, e no final do arco-íris vai ter um pote de ouro muito menor do que o que tinha para a geração atual. Por que eu falo isso? Quando eu terminei a faculdade, na verdade,
cara, tinha muito empregador, secretário de saúde, ou mesmo na iniciativa privada, que facilitava a vida de toda forma para você ir trabalhar lá. Então o cara dizia assim, ó, cara, eu tenho um trabalho que era para ser 40 horas semanais, mas vem aqui, cara, e tu me faz 2 dias e meio que eu te pago o salário cheio. Não, vem aqui que eu mando alguém ir buscar lá, onde é que você mora? Ah, eu mando um carro para ir te buscar aí. E hoje em dia, lei da oferta e procura, né? O mercado ele é implacável e hoje em dia isso é cada vez, não é que não existe, mas está cada vez mais raro de encontrar isso, né? Além disso, antes as condutas do médico, mesmo um cara recém-formado, né? Eu me formei com 25 anos, né? Era um garotão, mas o médico ele era uma autoridade assim, era muito forte a autoridade do médico dentro do hospital, dentro do setor de saúde em si. Muito pouca gente ousava questionar o médico, né? E hoje em dia também não é mais assim, né? Então hoje se exige um investimento de tempo, um investimento de dinheiro mais alto, você tem um funil muito maior para fazer residência médica do que na minha época, né? Antigamente os meus colegas que terminaram a faculdade e ficaram, eu me formei na metade do ano, né, e ficaram 6 meses sem trabalhar para estudar, eles eram a exceção. Hoje em dia não, tem muito mais gente que termina e diz, não, vou estudar para residência porque o funil está muito maior em cima e o gargalo continua sendo muito fino embaixo, né? Então se exige muito mais do médico, a realidade está pior e em contrapartida o pessoal tem uma expectativa extremamente irreal da medicina, né? Eu canso de ver gente que diz assim, eu vou me formar e vou ganhar 40, 50 mil reais, em parte porque a gente está sendo, a gente continua, a gente está constantemente sendo bombardeado por um marketing assim, um marketing com uma copy muito agressiva. Eu recebo quase que todo dia anúncio lá no Instagram dizendo assim, se você é médico e não ganha 25 mil reais, se você é médico, aí aparece outro cara e diz, pô, 25 mil reais já tem um cara, então eu vou botar, se você é médico e não recebe, se não ganha mais do que 100 mil reais por mês, e aí, cara, essa semana, acredite, ou então, se você quer lotar a sua agenda de pacientes particulares, cara, não é bem assim, as coisas não acontecem assim, ou mesmo que aconteça para uma mínima fração dos médicos, isso depende de vários fatores externos até, né? Tem cara que ganha muito mais que isso, né? Mas de repente o cara, enfim, o pai dele é dono de um hospital, ou mesmo que não, enfim, o cara estava no mercado certo, ou encontrou uma janela de oportunidade, ou de fato juntou a competência dele com a oportunidade, né? Como é em geral o que acontece, né? Mas isso não é realidade para cada um, para qualquer um, né? E aí as pessoas passam 6 anos na faculdade escutando isso, e quando saem da faculdade pensam que vão encontrar aquele consultório lá com vista para o mar e pacientes pagando 500 reais. Putz, eu canso de ver gente dizendo assim, pô, quanto é que vale o seu esforço? Não, você se esforçou muito, o seu trabalho vale muito mais que isso. Pô, o cara nem sabe quem é você, né? Eu até olho assim pro cara e diz, pô, mas como é que você sabe que eu não me formei na Unisquina, que não fui um estudante ruim de medicina? Mas na verdade a maioria desses caras eles só querem te vender alguma coisa. Uma boa parte deles não é médico, e alguns que são médicos, eles não ganham dinheiro exercendo a medicina em si, eles ganham dinheiro com essa outra coisa que eles estão querendo te vender, né? Então existe uma expectativa muito alta com base em coisas irreais. Esses dias eu recebi um anúncio lá no Instagram que eu até mandei para um colega meu que dizia assim, se você é médico e não ganha menos, se você ganha menos de 500 mil reais por mês, deve ter alguma coisa errada com você. Eu mandei para um colega meu e disse, acho que deve ter alguma coisa errada com você e comigo também, mas se existisse, se tivesse tudo certo com todos os médicos, a gente ia ser responsável pela maior parte do PIB do Brasil, né? 500 mil de médicos que existe, cada um ganhando 500 mil por mês. Então, você vê que existe uma expectativa irreal e uma realidade que, na verdade, os caras se formam e vão de repente trabalhar no PSF, vão fazer visita domiciliar, vão lá tá pulando esgoto a céu aberto para visitar o pessoal. E não que isso seja terrivelmente ruim, mas existe um gap muito grande aí entre a expectativa que está sendo gerada e a realidade que esses médicos vão encontrar, né? Então, quando eu falo sobre porque meu filho não vai ser médico, tem muito menos a ver com a realidade que eu encontrei, porque ela não existe mais, e muito mais a ver com a realidade que eu penso que ele pode encontrar no futuro. E por fim, sobre o futuro, né? Porque eu fiquei de falar, né? Eu vejo muito o futuro e a minha responsabilidade também como pai como uma partida de futebol.
né? Meu pai, ele recebeu a bola do meu avô e ele já recebeu em uma condição melhor do que o meu avô encontrou. Daí meu pai, eu acho que talvez ele tenha sido o grande craque do time aí, porque ele pegou os piores zagueiros e limpou a jogada e entregou a bola no meu pé. E aí é que tá a questão, cara. Por isso que eu falo sobre o futuro em si, né? A questão é como é que esse jogo vai estar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, quando os meus 2 filhos estiverem entrando no mercado de trabalho médico, né? Será que as regras do jogo vão ser as mesmas, né? E é esse o ponto que eu trouxe no vídeo anterior, né? A bola tá no meu pé, eu tô lá no meio campo, né? Como diz a música do Skank, o meio campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo pro ataque. E eu tô com a bola no pé, cara. A bola tá no meu e no seu pé agora. E os meus filhos estão esperando o passe. Ou talvez você mesmo esteja esperando. Talvez você vá passar a bola para uma pessoa que é você mesmo daqui a alguns anos, você idoso, você velho, né? E a minha condição agora o que eu quero é dar a bola para eles na melhor condição possível para que eles possam fazer o gol. Se eles vão fazer o gol, se eles não vão fazer o gol, se eles estão dispostos a jogar o jogo, cara, isso definitivamente eu não sei e não compete a mim. O que eu tenho que fazer e o que eu tento fazer é dar o melhor passe possível, é colocar eles o mais possível na frente do gol, né? Tem muito pai que prefere chutar a bola direto pro gol e, enfim, essa é uma tentativa, né? Essa é uma cabeça e chutar no lugar dos filhos, né? Mas, assim, às vezes eu acho que isso você tem que confiar muito no seu próprio taco e menos no taco dos seus filhos e não é o caso por aqui, né? Eu vou me esforçar para dar o melhor passe possível para que eles dois possam estar na melhor condição possível para tentar fazer o gol. Vão fazer o gol? Cara, não sei, né? Mas o que eu vejo hoje é que tem um monte de jogadores do meu time e do time adversário caminhando pro lado de cá e parece o caminho mais óbvio, mas eu vejo outros espaços surgindo ali no gramado e talvez se eu meter a bola lá, talvez daqui a 30 anos eles vão receber essa bola lá na frente em melhores condições para poder fazer o gol, tá? Esse é o meu ponto aí sobre o futuro.